Oi, gente, tudo bom? Helena Jang aqui, a convite da Toa e da Lee Kun Kee. Hoje eu vou apresentar um prato muito icônico da culinária coreana, que é o japchae, que é um macarrão. E a gente chama de macarrão de vidro, porque ele fica transparente, de batata doce, com muito vegetal. Interessante hoje, que eu não fiz ainda em nenhuma rede social, é que eu vou fazer ele vegetariano, que é uma coisa que eu amo e fica muito bom. Então, gente, por mais que vocês gostem de uma carninha, que é o típico de colocar aqui, ao invés de fazer com carne, hoje eu vou usar um mix de cogumelos. Vou usar o shiitake e o shimeji branco, que vai dar um super sabor. E um toquezinho diferente, que vai ser o curry, que eu vou mostrar aqui. Então, vamos passar os ingredientes. O primeiro é o macarrão de vidro e não tem substituição, tá? Esse aqui é um macarrão de batata doce, típico coreano, que é muito conhecido por esse prato aqui. Depois um mix de vegetais, quanto mais colorido, mais gostoso vai ficar e visualmente também melhor. Então eu estou usando repolho, cenoura em tirinhas, cebola, pimentão vermelho. Você pode cortar na faca ou pode usar um mandolim ou um fatiador para ficar mais fácil. Eu cortei na faca por questão de prática. Vou usar também um verdinho aqui, que é o brócolis, mas pode ser também espinafre, quem não encontrar o brócolis. E os temperos vai ser o molho de soja da Lee Kun Kee e vai ser também o óleo de gergelim da Lee Kun Kee. Tem que ter esses dois, tá? Esse aqui que vamos falar vai temperar o nosso japchae. Alho, gengibre, sal, um pouquinho de curry que eu tinha falado para vocês, que é o diferente aqui do vegetariano, gergelim torrado, óleo vegetal e cebolinha para finalização. Então agora a gente vai para o passo a passo da receita do cozimento. Então eu vou começar aqui, eu já estou com uma panela aqui com água fervendo. E nós vamos cozinhar esse macarrão. Normalmente é de 7 a 10 minutos, depende da marca e na embalagem vai indicar. Não tem segredo. Outra coisa importante, não coloca sal na água de cozimento para esse macarrão. É só ele e a água, ok? Eu vou colocar aqui e vou dar uma empurradinha aqui com a pinça. E depois de 7 a 10 minutos, quando ele estiver cozido, ele vai ficar transparente, translúcido e tem que lavar com bastante água. Tem que esfriar ele um pouquinho antes de temperar. Então, só vou terminar o cozimento e eu volto aqui. Bom, o macarrão já tá cozido, eu só vou mostrar aqui pra vocês, ó, mas ele fica assim, tá? Ele fica... Ui, tá escorregando. Ele é escorregadinho mesmo, ele fica transparente e tá no ponto. Então, segue as instruções da embalagem, mas como eu falei, de 7 a 10 minutos mais ou menos. Eu tô com a minha wok esquentando aqui e a gente vai refogar tudo isso daqui. O ideal é que você faça por tempo de cozimento, porque o tempo de cozimento do cogumelo é diferente de uma cenoura. Então a gente sempre começa com as coisas mais durinhas e eu vou jogando tudo numa tigela aqui, depois eu misturo no macarrão, ok? Então vamos começar com óleo. Óleo vegetal normal que você tiver em casa. Wok quente. E eu vou começar aqui, olha, com a cenoura que é a mais durinha. Eu coloquei bonito aqui no prato para ficar fácil para vocês entenderem, mas aí faz em casa o que for mais fácil. Recomendo que vocês comecem sempre pro vegetal mais duro, apesar de que a gente vai misturar tudo depois, tá? Ó, só vou catar aqui as cenourinhas. Tempera com um pouquinho de sal para ele não ficar sem tempero. Todos os vegetais eu vou fazer indo, eu vou refogando e colocando um pouquinho de sal. Aí é o seguinte, gente. Não tem muito segredo. Quando ele der uma murchadinha, já joga aqui numa outra tigela e coloca o próximo vegetal. Eu gosto um pouquinho mais firminha a cenoura. Se você quiser mais murcha, pode murchar mais, tá? Pra mim assim já tá bom. Então eu vou tirar daqui. Volta ao wok, não tem muito segredo, o wok bem quente, tá, gente? A cebola e o pimentão eu vou colocar junto porque o tempo de cozimento deles são parecidos. Ó.
Mais um tiquinho de sal. E refoga. Só até murchar também. Não deixa cozinhar muito não, porque senão acaba perdendo a textura e o macarrão não fica interessante. Tem que ter aquela texturinha. Aqui eu vou aproveitar que tem a cebola, vou colocar um pouquinho de alho e um pouquinho de gengibre. Aí é a gosto, tá? Eu coloquei uma sugestão na descrição, mas vocês colocam daí a gosto. E eu vou colocar um pouquinho mais de óleo. O óleo sempre vai pingando aos poucos. Ó, pra mim assim já tá bom. Próximo a gente vai pro repolho, que é super rápido. E depois eu vou pegar o brócolis e os cogumelos. Salzinho. Eu não gosto de colocar shoyu em tudo. O shoyu eu deixo no final, porque se tem um excesso de shoyu também, aí perde o sabor dos vegetais. Então, cuidado aí na medida do shoyu. Pra mim assim tá bom. Um escapuliu aqui, gente. Só tirar aqui. Mais um pouquinho de óleo. E a gente vai com o wok bem quente. Eu deixo pra fazer o brócolis, porque eu gosto dele bem crocantinho. Ó. Um tiquinho de sal. E refoga. Não tem muito segredo, não. Agora é só refogar os legumes no ponto certo e temperar o macarrão. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de água aqui, se quiser o brócolis mais murchinho, e tampar, abafar, que daí ele cozinha no vapor. Ou deixar, como eu tô fazendo aqui, deixar um queimadinho e ele mais crocantezinho. Aí fica a seu critério. Essa wok é bem antiaderente mesmo. Ó, eu vou deixar fazer uns queimadinhos, deixar ele crocante, acho que vai ficar bem gostoso. Já deu. Quando o óleo estiver bem quente, aí você vem com o shiitake. Porque senão, o que acontece com o cogumelo? O cogumelo ele contém muita água, então ele tem tendência a murchar demais. Então eu deixo o cogumelo para fazer por último, porque daí ele não perde tanta água, ele se mantém e eu consigo concentrar o sabor dele. Opa! Porque como não vamos usar carne aqui, essa aqui vai ser a minha carne. Aqui eu vou colocar um tiquinho de shoyu. Sem exageros, tá, gente? E vou colocar um pouquinho de sal também. Um é para dar sabor e o outro é para realmente salgar. E ele é super rápido, então trabalha rapidinho para não queimar. Aqui escapou. Ó, ele tem que ficar coradinho assim. Ficou coradinho, ele já tá bom. Tá vendo que não soltou água? Murchou assim, tá bom. Agora vamos fazer o último cogumelo. Mais um fiozinho de óleo. Gente, usa pouquinho óleo, tá? Não coloca bastante de uma vez, senão os ingredientes, o que acontece? Eles sugam o óleo demais. Então eu prefiro ir pingando aos pouquinhos e colocando em cada ingrediente. Sal. Na wok bem quente o cogumelo para ele não soltar o líquido. Eu quero ele assim, ó, igual o shiitake. Coradinho, sem soltar muito líquido, sabor concentrado. Ó, já tá corando rapidão aqui. E aí eu vou colocar um pouquinho de shoyu. Esse shoyu é ótimo. Eu quero só frisar, mas
ele é bom especialmente para esse tipo de pratos, o da Lee Kum Kee. Para fazer refogados e coisas cozidas, ele tem um sabor diferenciado para esse tipo de receita. Então, é perfeito para esse prato aqui. Então, ó, quando der aquela coradinha, você vem e dá o saborzinho umami aqui, só com um tiquinho, ó, bem pouquinho. Pinga. E mexe rapidinho, para não queimar, ó. Só para ele dar uma corada. E é isso, gente. Tá pronto. Agora a gente vai temperar o macarrão, ó. Vamos desligar a wok e agora a gente vai temperar o macarrão, que vai ser o seguinte. Eu coloquei o macarrão aqui. E os coreanos têm o hábito de fazer isso com a mão. Então, eu vou usar uma luva, gente, porque tá tudo quente. Para não queimar a mão, recomendo usar a luva para vocês não se queimarem. E também porque o macarrão, o japchae de batata doce, como ele é escorregadio, ele é difícil de temperar. Então, eu começo assim, ó. Coloca aqui a luvinha. Como ele é escorregadio, ó, a gente vai começar com o óleo de gergelim para soltar ele. Um pouquinho de sal. O sal é para salgar e o shoyu é para dar umami, tá, gente? Um pouquinho do shoyu. E primeiro a gente mistura o macarrão para ele ficar temperado, porque esse macarrão é como uma base neutra, ele não tem tempero nenhum, tá, ó. E o ideal é que você corte com a tesoura, porque ele é super comprido, mas eu vou temperar ele assim mesmo. Ó, temperou um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho mais de shoyu, inclusive, faltou. Eu venho com todos esses vegetais aqui, ó. Eu tô recomendando vocês fazerem assim, porque fica mais fácil, tá? Tem gente que só joga tudo e mistura com a mão, mas assim eu acho que fica melhor para temperar. Agora eu venho com todos aqueles vegetais, que inclusive estão super quentes. E por cima disso a gente coloca mais um pouquinho do óleo de gergelim torrado. E esse aqui, gente, não tem substituição. Tem que ser o óleo de gergelim torrado e tem que ser shoyu, tá? Tem que pôr os dois. Mais um pouquinho disso aqui. E lembram que eu falei que eu ia dar um toquezinho diferente nesse aqui? Bem pouquinho de curry. Vocês estão vendo a quantidade que eu tô fazendo. É só para dar aquele tchan que você não sabe o que que é, que dá um sabor especial, sem ficar muito forte. E mistura com a mão, ó, gente. Tá? Vou tentar não fazer bagunça aqui. Mas ele mistura, ele tempera melhor quando você faz com a mão, assim, com a luva, por causa do macarrão, que ele é muito difícil de temperar por ser escorregadio. Você vai puxando aqui de baixo e vai misturando nos vegetais quentes. E daí é só empratar. Aí eu mostro pra vocês como é que vai ser a finalização. E para finalização do prato, sempre uma cebolinha salpicada por cima e gergelim. Bom, tá aqui então a minha sugestão, que é um japchae vegetariano. Eu vou comer um pouquinho para mostrar para vocês. Mas o ideal é que você pegue um pouquinho de cada. Isso aqui para os coreanos é uma comida de festa, então normalmente quando tem festas ou comemorações, a gente faz esse prato aqui. Deixei escapar um aqui, gente. Mas a gente pega um pouquinho de cada coisa. E fica muito bom. E é um prato bem saudável também. Então, vamos à prova. Tá muito bom. Façam.